Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok, no ar, estamos chegando para mais uma edição do nosso Conexão Online. Informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Quarta-feira, 4 de setembro, aliás, 4 de outubro de 2017. Hoje é dia de São Francisco. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Olá, Senado aprova PEC que veda coligações e impõe cláusula de desempenho para os partidos. Este é um dos destaques do nosso programa de hoje, assim como também vamos conversar com Cleiton Pinheiro, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Estado, falando sobre a visita dele à Assembleia, sobre o que a Assembleia está fazendo nesse momento com relação a medidas, né, que são de interesse da categoria, e também vamos conversar com o professor Wolfgang Teske. O assunto já foi tratado disso noutras oportunidades aqui. Vamos falar sobre a proposta do município em transformar várias escolas em ensino militarizado. Daqui a pouquinho dentro do nosso Conexão. Deputados batem boca em sessão de ontem. A Aurora do Tocantins recebe última reunião da CENOVO, da comissão que visa discutir o novo ordenamento político e econômico do estado do Tocantins, né? Feriado para alguns, né? Aliás, feriado para todos do Tocantins, mas nem todo mundo vai estar parado. Exemplo, né, do Conecto.online. Nós vamos estar em movimento aí. Vamos ao destaque dele, né, jornalista, blogueiro, advogado Luiz Armando Costa. Bom dia, Bittar, bom dia, Paulo Buquerque, bom dia a todos. Bittar, o destaque hoje, como sempre, do governo é um destaque negativo, porque o governo espanca a lógica todos os dias. O Marcelo Miranda, o governador do estado, declarou ontem que este ano ainda sai aquele concurso da Polícia Militar para contratar 1.000 praças e 40 oficiais. Pelaquela lei de 2013, cada praça, o salário inicial do praça é R$ 3.900 e do oficial é 7.300 alguma coisa. Veja bem, o governador alimenta essa questão na mesma semana em que o secretário de administração e o secretário de planejamento informam publicamente que o governo está querendo cortar gastos, ou seja, a administração disse que o governo, com essas medidas que ele está tentando implementar, de PADV, aquelas coisas todas, vai economizar na folha de pagamento 7 milhões mês. Ora, isso é só o valor de uma folha desses 1.000 e tanto PMs que vão entrar e o resto. E os passivos dos servidores públicos. Além do mais, Bittar, o governo para o ano que vem programou no orçamento apenas um aumento de 170 milhões. Ou seja, menor que a inflação do período, que foi 3,51, ele programou 1,27. É uma coisa que é contra a lógica, ou seja, e a gente vê ontem, por exemplo, na mesma solenidade de entrega das viaturas, que o governo anunciou essa questão do concurso, o secretário de segurança, o comandante da PM, dizendo que o estado do Tocantins é o estado mais seguro do país, que a pessoa pode ficar tranquila. Veja bem, Bittar, no mês de junho, o IPEA divulgou o mapa da violência. O Tocantins é o estado que mais cresceu em homicídios de 2014 a 2015, 32%, ou seja, foi o estado que no período foi o estado mais violento do país. Se você considerar, no mesmo estudo do IPEA, de 2005 a 2015, o Tocantins ficou em segundo lugar, perdeu só para o Rio Grande do Norte. O crescimento dos homicídios no Tocantins de 2005 a 2015 foi 127%. E o comandante da PM diz ontem, nessa solenidade de entrega de viaturas, que o Tocantins pode ficar tranquilo, que o estado do Tocantins é o mais seguro do país. Ou seja, é o estado em que que registrou o maior índice de violência do país, de 2014 a 2015, o segundo maior violento de 2005 a 2015, mas o comandante da PM, para justificar o concurso da PM ontem, disse que o Tocantins vai ficar seguro, que é o estado mais seguro do país. Ou seja, estão espancando a lógica, Bittar, os números. É um governo seguinte, que parece que vive numa realidade paralela. Uma outra informação também, já que você falou do PADV do Estado, parece que o município também está fazendo essa campanha para a adesão do funcionalismo público, Paulo Albuquerque, Luiz Armando, né? E com isso a prefeitura visa economizar aí algumas cifras, né? Nós vamos dar a quantia daqui a pouquinho que o prefeito quer economizar.
pegando realmente copiando o governo, é uma forma realmente... Não, a prefeitura estava na frente. De economizar, de aquecer a economia. De que forma, né, isso é positivo, é impactante negativamente para o funcionalismo? Como é que vocês avaliam isso, senhores? Veja bem, a prefeitura saiu na frente do governo, ela saiu ontem por decreto. O governo disse que vai mandar uma medida provisória que a gente não sabe ainda se encaminhou essa medida provisória. Certo? Primeiro é o seguinte, medida provisória ele deve ter pensado, né? Porque, veja bem, você entrar com o PDV que você só vai poder executar em janeiro e mandar uma medida provisória que tem eficácia imediata hoje é um negócio meio complicado, né? Ou seja, a medida provisória passou 30 dias, ela perde validade, apesar dela entrar em eficácia. Só que o governo só vai poder fazer o PDV em 2018 porque ele tem orçamento em 2017. Ele vai ter que colocar no orçamento de 2018 o valor das indenizações. Então, e hoje ele não tem esse valor das indenizações, não publicou e não se tem conhecimento. Então ele deve estar, ele soltou aquele balão de ensaio e não, eu acho que foi uma coisa até, não pensaram direito nisso, e deve colocar de outra forma. Agora a prefeitura já fez um decreto. Agora, para o órgão público, ele realmente diminui despesas, né? Diminui despesas. Agora, para funcionário, não. Às vezes, o funcionário, no carro do Estado, vai ter problema lá no IGPREV, porque quanto menos você tiver pessoas para contribuir para o IGPREV, menos recursos vai ter para pagar a aposentadoria. Não, e o IGPREV que já vem com problema de desvio, de roubo, um negócio que não tem tamanho. Agora, Paulo, a gente podia aprofundar mais, Luiz Armando, nessa questão do estudo, porque bancos, a exemplo de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, já fizeram, né, esse tipo de artimanha para economizar, essa coisa toda. E o que a gente viu, claro, se para o banco, para as instituições foi ótimo, nem sempre para o funcionário, porque às vezes o funcionário recebe aquela quantia e aí não tem um acompanhamento administrativo, essa coisa toda de planejamento, e muitos se perderam no caminho, muitos ficaram pobres, sem nada. Eu conheço os quatro que receberam uma bolada, mas compraram caminhão, compraram não sei o que, depósito de bebida, e não fizeram um planejamento e se arrebentaram, né? E não é culpa do empregador. Claro, né? O problema é que essas pessoas, quando fazem entram nesse caminho de fazer o desligamento voluntário, eles acabam recebendo essa bolada, como você diz, mas eles já estão, de certa forma, meio que, alguns, não todos, ultrapassados para o mercado. Gente que ficou, digamos, 15, 20 anos ali trabalhando no mesmo setor, né? No caso, os bancos, que aconteceu bastante no passado, e agora esta tendência, né, que se estabelece aqui no Tocantins, primeiro, como diz o Luiz Armando, na proposta do governo, que foi lido, inclusive, na Assembleia já. O projeto já foi lido na Assembleia, foi distribuído para as comissões. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Cleiton Pinheiro, que tem também mais informações e a preocupação exatamente dos servidores públicos com relação a isso. E o município, como você diz, já andando à frente. Agora, o interessante do município é que a gente ouve o discurso, especialmente da gestão, de que as coisas vão sempre bem e que está tudo maravilhosamente bem, mas, na verdade, o que o governo municipal está querendo é também fazer economia. Também, na questão do risco fiscal, o Amasta ele é mais determinado do que o governo do Estado. A prefeitura tem sido mais determinada que o governo do Estado. E não tem como, contabilmente, matematicamente, financeiramente, a demissão voluntária e a aposentadorias, realmente, a longo prazo, o custo da máquina diminui. Sim. Agora, veja bem, é uma adesão. O funcionário entra se quiser, não é uma coisa determinada. Ou seja, o funcionário não tem nem como reclamar do negócio desse, né? Porque ele que adere. Sim. Ele aceita as condições ou não aceita, não é verdade? Então, assim, agora o governo federal também está com isso. Na verdade, o governo do Estado, tanto o governo... Eles querem se livrar dos funcionários antigos. Eles estão também, mas essa é uma das condições que estados e prefeituras têm de conseguir benefícios do governo federal, naquele plano de renegociação, PPK de fósforo. Então, assim, é bom para a administração, tá certo? Às vezes não é bom para o servidor, porque às vezes ele sai e não tem uma orientação. Não consegue se encaixar no mercado. Ou seja, não consegue se encaixar no mercado e gasta dinheiro com viagem, com caminhonete, essas coisas todas, né? Então, só que é adesão. Ou seja, sim, vai se quer. Vai se quiser. Bom, nós vamos dar um tempinho, né, para trazer para nossa bancada a discussão interessante. Aí já entra também daqui a pouquinho o presidente do sindicato dos funcionários, né, dos servidores do Estado. Mas a questão foi o seguinte, o Luiz, e outra coisa, nós queremos deixar claro que vários convites foram feitos à prefeitura, várias vezes eu entrei em contato com o secretário Danilo para saber, né, se ele falaria sobre o assunto ou mandaria alguém para falar sobre o assunto, porque o jornalista escreveu no seu blog
né? E aí foi bastante criticado pela posição, é a posição que a gente respeita, cada um tem a sua posição, né? Isso no blog nós trouxemos essa discussão e convidamos o professor Testo, convidamos outras pessoas, inclusive o pessoal da prefeitura, Paulo, para a discussão, para saber, né, o que está certo e está errado. Nós queremos a sua participação, é um debate interessante sobre a questão das escolas militares. A gente poderia colocar, né, que a militarização dentro da escola, né, seria essa colocação correta? Daqui a pouquinho nós vamos estar discutindo este assunto. É um minuto para a gente voltar. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Pois é, já estamos de volta com o nosso programa Conexão, né? A você uma ótima e gostosa quarta-feira. Vamos trazer a informação que é a seguinte: a turística cidade de Aurora do Tocantins, localizada na região sudeste, a 495 quilômetros de Palmas, sediará a reunião de encerramento da caravana da Comissão Especial de Estudos para o novo ordenamento econômico, administrativo, social e político do Tocantins, CENOVO, da Assembleia Legislativa. A sessão itinerante será nesta sexta-feira, a partir das 8h30, no Colégio Estadual Professora Ranulfa. Os debates terão a participação da sociedade e setores organizados de Aurora e região. De acordo com o presidente da CENOVO, deputado Paulo Mourão, a comissão terá um papel fundamental para traçar o caminho que irá indicar um plano de ações para nortear e estabelecer a lei de diretrizes orçamentárias do Estado. Última reunião da CENOVO que percorreu aí praticamente todas as regiões, Paulo Albuquerque, Luiz Armando. Que observação vocês fazem desta comissão, né, que tem a participação do Valdemar Júnior, da deputada Solange, enquanto esteve, né, assumindo, né, nasceu uma cadeira na Assembleia, e de outros deputados também, exemplo da própria Valderez. É uma jornada, né, Bittar, que se encerra uma etapa dela agora, essa jornada que já estava basicamente chegando nesse arremate para levantar questões para se fazer um documento e para que o Estado possa, como é o propósito da CENOVO, ser reestabelecido com algumas novas diretrizes. É extremamente importante esse trabalho que vem sendo feito pela Assembleia Legislativa, e a gente espera, na expectativa até de que isto saia, extrapole, vá além do documento que efetivamente virá, que o Estado possa de alguma forma olhar para si. Eu acho que a coisa mais importante é olhar para si, entender exatamente por onde andou nesses anos todos, o que tem de certo, o que tem de errado, para se reorganizar e pensar daqui para frente.
Esses estudos sempre são importantes, mas mais importante do que fazer o estudo é estabelecer mecanismos para que as coisas funcionem efetivamente, Luiz. Veja bem, você disse certo, né? O Estado necessita dessa discussão, está tendo, né? É uma discussão importante, eu acho, eu diria até fundamental para esse Tocantins que vai completar 29 anos amanhã e que continua com os mesmos vícios do ex-norte de Goiás, apesar de ser criado para possibilitar mudanças, né? Veja bem, e eu justificaria esse vício, o Paulo Albuquerque até exemplificaria, é o seguinte, veja bem, no momento em que essa Senovo encerra essa discussão, veja bem, o governo encaminhou há uma semana para a Assembleia o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. Veja bem, se o governo pensasse como Estado, a lógica indicaria que o governo deveria esperar o resultado dessa discussão do Senovo para poder, a partir, em função dela, com o que se foi retirado dessas discussões, elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, que é inclusive um dos objetivos desse Senovo, é possibilitar, auxiliar a lei de diretrizes orçamentárias. Só que o governo encaminhou com uma semana de antecedência para a Assembleia, para os deputados, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, ignorou solenemente essa discussão que tem sendo feita pelo Estado inteiro por uma comissão criada pela Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, o Estado não quer ouvir a Assembleia. O governo não quer ouvir o Estado. O governo não quer ouvir o Estado. Literalmente falando. Uma coisa que a gente pôde avaliar para entrarmos nessa conversa com o professor Teske, esse telefone está enchendo o saco. Se ele tocar mais uma vez, eu vou fazer como alguns políticos fizeram no passado, né? Você sabe disso. Tem a história de alguns políticos aí. Claro, fala na reunião. Siqueira. Não, você está dizendo. Todo mundo disse. Eu não vi, não sei, né? Você que está dizendo. Eu estava na reunião. Você estava? Tava. Então tá. Então é verdade a história. É verdade. Então eu vou fazer igual o Siqueira. Claro. Se tocar mais uma vez, eu quebro esse celular. Você pagando outro. Não tem problema nenhum. Aumentando o salário. Mas assim, o que a gente percebeu, por exemplo, de positivo, quando eles estavam vindo de uma reunião, isso a comissão, inclusive com a participação do procurador José Omar, de um representante do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Severiano Costa Andrade, o representante do Dr. Leonardo, que é da Defensoria Pública, eles pararam em Aurora. E Aurora é o segundo menor rio do mundo, já está inclusive no Guinness Book, né? O livro dos recordes. E o que acontece? Eles presenciaram ali, inclusive, a reclamação, a demanda de quem está ali, porque, Paulo, está uma ocupação desordenada nos azuis. E o que acontece? O primeiro impacto que nós vimos é que o acesso que você tem nos azuis foi asfaltada, quer dizer... Ali já começa o impacto, porque o que o asfalto faz? Ele retém, né? Aliás, ele não retém, né? A água, né? Isso já está provocando um assoreamento no rio. E o impacto é o seguinte, porque há pro IBAMA uma quantificação de pessoas por metro quadrado dentro de um determinado ambiente, principalmente ali por ser um rio pequeno. Então é o seguinte, estava triplicando, né, o número de pessoas, de frequentadores ali num só momento. Então, quer dizer, e ali já reclamação. Ali eles já ouviram e decidiram retornar com a comissão para fazer um debate. Olha o quanto isso é importante, né? E eles já temendo, porque, vê só, é uma fonte de riqueza. Quando você fala da região sudeste, por exemplo, ali, Aurora disputa, não, o rio fica em Aurora, fica no município de Itaguatinga, é o que eles têm demais, é o que dá renda para aquilo ali. Só que é preciso ter cuidado, não é verdade? Com fossas sendo construídas ali, com edificações. Então serve para essa discussão. Mandar um grande abraço para a Abigail, está conosco, a Abigail Araújo, o Elton Luiz, Maia Mergulhão. Sou a favor de militarizar todas as escolas públicas do país e que o Exército tome conta do comando do nosso país logo. Elton, é uma colocação sua, né? Agora a gente viu uma loucura do Mourão, do general Mourão aí, mas não veio só, tá? É uma entrevista, é uma reportagem da Isto É, mas vamos entrar nessa discussão. Paulo Albuquerque, Luiz Armando, tá aberta a discussão. Eu quero esta participação, nós queremos essa participação sua. Queremos agora a sua colocação, nosso WhatsApp 92810696, você pode mandar a sua mensagem através da nossa fanpage aqui no nosso Facebook. Não é um assunto fácil, né? Não é um assunto fácil. Nós até comentávamos, e aqui já estamos com a presença do professor Wolfgang Teske,
que é professor da UFT, que tem no seu histórico a fundação de uma escola na cidade de Palmas. Estamos falando da UBRA, né? Daqui a pouquinho ele também vai ter oportunidade de falar sobre isso. Então tem um currículo de educador muito vasto e, claro, por isso mesmo a propriedade de falar sobre o assunto. Mas o senhor já se posicionou com relação às suas críticas, e a gente quer exatamente ouvir as suas críticas sobre essa tendência, sobre a militarização, não sei se o termo é esse mesmo, que vem se propondo, e não é só no Tocantins. É uma coisa que vem acontecendo em nível nacional, ou seja, a sociedade está tentando achar um caminho mais curto para resolver problemas que de repente não estão na escola, professor. Eu não sei o que o senhor pensa sobre isso, exatamente, mas a oportunidade é essa. Bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é uma satisfação e uma oportunidade de a gente dialogar, de debater. O que eu posso dizer é que, desde os meus 60 anos, 46 anos eu estou em sala de aula como professor. Eu comecei muito cedo a trabalhar. Então, de sala de aula, de comportamento, de educação, eu tenho experiência no Rio Grande do Sul, no estado do Pará e no Tocantins, né? No norte do país há 33 anos. Essa questão é melindrosa e eu sou radicalmente contra transformar escolas em comandadas ou com interferência de militares, porque são coisas diferentes. Ainda mais nós que vivemos um período militar e sabemos muito bem, né, o que é estar num regime militar. Aí dizem, não, mas militar numa escola hoje é diferente. Bom, o militar é preparado para outro tipo de atuação. O militar não é preparado para, enfim, conduzir ou interferir em qualquer tipo de processo educacional. Por que vem essa história? Porque a escola não está dando conta, principalmente se fala então em escolas públicas, não está dando conta, enfim, de fazer o que ela tem que fazer, que é construir o conhecimento. E para mim ali está o problema. E eu vou falar, por exemplo, eu atuo em universidade e atuei em várias universidades. Qual e inclusive sou professor de pós-graduação em docência do ensino superior. Uma das minhas, dos cursos pós-graduação é exatamente esse. E o que se vê, e o que se observa? Eu estou falando agora de 2017. Eu entro numa sala de aula, eu vejo o quê? A disposição, já começa pela disposição das cadeiras. Um olhando a nuca do outro. Um atrás do outro. O que é isso? Isso é um equívoco. Porque a educação tem que ser algo dialógico. Agora, isso quem tem que resolver não são os militares. Os militares vão fazer exatamente isso, um atrás do outro, não vão ter uma proposta de fato de construção do conhecimento, onde se vai se promover a cidadania e tal, com todo respeito à atuação dos militares, que para mim é outra atuação, não dentro da escola. E se a escola não consegue resolver o seu problema, então o problema está na educação e na escola. Essa tem que ser revista, e não é a militarização. Isso para mim é uma questão política. Para o político isso é ótimo. Resolve um problema para ele. Resolve um problema político, mas não resolve o problema da educação. Muito pelo contrário, vai alienar alunos, vai fazer de conta e satisfazer os pais, um grupo de social que acha que quando um menino está com cap na cabeça, com uniforme de militar, ou com postura de militar, então sim, então ele é um menino educado. Isso não é educação. Educação é outra coisa. Então veja qual é o processo. E isso eu trabalho isso em sala de aula, de cara, quando eu entro numa sala. Em primeiro lugar, disposição. Nós temos que nos enxergar, nós temos que conversar. E outra, por que há tanto problema nas escolas, seja de ensino fundamental, de ensino médio? Falta de projeto. Se o aluno entra numa sala de aula onde acha que o professor é o que sabe tudo, onde ele vai ter que anotar um monte de coisa para se preparar para uma prova, ele está estudando para quê? Para fazer uma prova? Para tirar uma nota? Quer dizer, que educação é essa? Que construção do conhecimento é esse? Numa escola, seja de ensino fundamental, já começa lá na educação infantil, ou no ensino médio, tem que se trabalhar por projeto. O aluno tem que ser levado a resolver problemas. E aí, sim, quando o aluno é engajado nesse processo, o resultado vai ser completamente diferente. O senhor está, então, já, de certa forma, criticando essa ideia de que as escolas que dão resposta para
para os alunos que passam em Química, Física, Biologia, nas provas, enfim. E aí eu já queria citar o exemplo da escola do 2º grau de Palmas, que foi aí agora há poucos dias ventilada como campeã, com seus alunos sendo aprovados. O senhor não concorda que isto seja um objetivo hoje da educação? Não. Fazer com que os seus alunos sejam aprovados? Não é que não sejam aprovados, acho que o aluno ele tem que procurar a qualificação, mas ele tem que ser avaliado pela sua qualificação e não simplesmente estudar por nota. O problema é este, né? Quando se trabalha a questão do desafio e envolvimento do aluno em projetos, só que para isso, de fato, aí eu concordo num ponto, que há problemas na condução, muitas vezes professores mal preparados. Professores que não são preparados para estar numa sala de aula, são muito mal preparados, não sabem lidar com um aluno. Então aí, em primeiro lugar, o que os professores têm que entender? Nós temos que trabalhar hoje, principalmente com a tese de Howard Gardner, né, que trabalha com as múltiplas inteligências. Então veja, nós temos uma diversidade de alunos, tem aluno disléxico, tem aluno de tudo quanto é forma numa sala de aula, e como é que eu vou avaliar ele do mesmo jeito, da mesma forma? Eu tenho que trabalhar por competências, na construção de competências. Aí diz, não, mas se tem uma escola militar, uma escola vai investir num tipo de esporte, outra vai em outro tipo de esporte. Ora, por que não se faz então convênios com os militares que querem ajudar tanto a fazer esse tipo de trabalho? E por experiência própria, né? Por exemplo, aqui há 25 anos atrás, o Luiz Armando, inclusive, sabe muito bem, acompanhou esse processo, quando nós implantamos não só uma universidade, um primeiro complexo educacional do estado de Tocantins, com uma proposta completamente diferenciada. Na época chamava inclusive construtivismo, hoje se chama socio-interacionismo. Se trabalhava com projetos. Havia resistência naquela época de pais, né, que não queriam esse tipo de projeto. Eu disse, olha, infelizmente, se não quer esse projeto, vai ter que procurar uma outra escola. Sim, mas a universidade era particular. Sim, não, tudo bem, mas eu quero dizer na prática o que pode se fazer. Sim, aí eu quero chegar, veja bem, nós estamos aqui no momento de a gente discutindo as causas. Sim. Certo? Quando, assim, existe uma coisa mais incômoda, mais inquietante, que são os efeitos. Ou seja, que é essa militarização como para resolver o problema da causa. Não, sim, mas eu só quero dizer o seguinte, eu fiz parte, que principalmente o que a gente está enxergando são as escolas de tempo integral que estão sendo assumidas. Escolas. Eu fiz parte da equipe que elaborou o projeto das escolas de tempo integral em 2005 e 2006. Eu fui um dos integrantes, junto com outros profissionais, educadores e outras áreas da UBRA, da Católica. Eu, na época, representava o Poder Público Municipal e da Universidade Federal. Essa equipe multidisciplinar elaborou os projetos de escola de tempo integral. Em nenhum momento se falou em militarizar essas escolas. Nunca. Então, é uma coisa equivocada. Agora, o que se falou, e por isso eu mencionei que haveria incentivo ao esporte, haveria incentivo à arte, haveria incentivo à música, inclusive com horas complementares. Empreendedorismo. Empreendedorismo dentro de um empreendimento público. Por que uma escola particular consegue fazer as coisas e a pública às vezes não? É por falta de, eu até acho, de vontade de fazer. Porque as escolas de tempo integral, elas têm piscina, elas têm espaço para dança, elas têm espaço para yoga, elas têm um palco, elas têm um incentivo ao teatro. Bom, depende o que o aluno, qual é a vocação, o que ele gosta de fazer. Talvez não seja ancorado justamente nesse desejo, né, que a sociedade está apoiando e achando que o caminho é justamente essa disciplina. Essa disciplina, porque veja só, já que o Estado não consegue resolver o problema que eu vejo que é dele e o meu filho está, né, nas mãos do Estado que não resolve, e nesse novo sistema, que não é um novo sistema, né, desse sistema de pelo menos de ordenamento, eu vou apoiar, porque veja só, quando abre aí as matrículas, é uma correria, um Deus nos acuda dos pais querendo que os seus filhos estudem nas escolas militares. Aí nós temos um problema, temos uma denúncia de que, não seria uma denúncia, mas é informação de que militares da reserva estariam voltando à sala de aula para poder educar. Então nós temos duas questões. Uma de educação e outra da formação.
Mas e por que o senhor como é que o senhor avalia essa adesão? E a gente está vendo, inclusive, aqui, nas pessoas que estão participando, a maioria se colocando a favor dessa militarização. É justamente por falta dessa falta de resolução por parte do Estado. De quem é realmente a obrigação? Ora, eu acho que há uma inversão de valores na nossa sociedade total. E isso está gerando um colapso no nosso país. Os nossos representantes, que não dá mais para se chamar com orgulho, são nossos representantes, que começa lá em Brasília, os políticos de forma geral, que a gente está vendo, é um colapso total, é uma corrupção total. Então, não são militares que vão resolver esse problema, e também não são militares que vão resolver o colapso da sociedade, e se os pais não estão dando conta. Não é a escola, sob porrete sobre escola, ou sob um tipo de disciplina. Não estou falando que estão apanhando nessa. Me entendam bem. Não, eu estou usando uma figura de linguagem. Claro. Tá? Não é por aí. Os pais estão desesperados com um tipo de sociedade que nós estamos construindo. Sim. Entendeu? Então eu acho que volto a falar, o jeito de trabalhar dentro de uma escola através de projetos que nós vamos resolver a coisa. E eu estou falando de cadeira, porque eu lido já com a ponta lá, com alunos em nível de graduação em ensino superior, onde eu vejo problemas que vêm lá de baixo. Comportamentos em sala de aula que são inadmissíveis. Eu queria fechar essa minha... Só para fechar com mais uma pergunta. O senhor falou justamente que aí a gente aplica-se a metonímia como quiser, que é a figura de linguagem, né? Não está nada ligado à metáfora aí, viu? Mas é o seguinte... na minha época, talvez na época do Paulo, do Luiz Armando e na sua, eu ainda conheci a chamada palmatória. Minha mãe, inclusive, foi minha professora até o 5º ano. O seguinte, eu acabo e não estou incitando e não defendo, muito pelo contrário, a volta nunca do castigo, daquela coisa toda, mas uma palmadinha na casa no filho não faz mal para filho, nunca fez mal para filho nenhum. Porque nós estamos vendo, o senhor falou da inversão de valores. O aluno que vai hoje, armado, discute com o professor. Nós tínhamos o nosso professor como uma figura, a segunda mãe, a segunda casa que nós tínhamos era a escola. Aí, em vez do pai, às vezes, ele chamar o filho a atenção, não, ele vai dar e vai na escola para ir atrás dos direitos, vai à polícia para denunciar o professor. E nós estamos vendo aqui, o professor apanhando em sala de aula, levando tiro e facada. Né? Então, professor, talvez seja justamente por falta dessa esperança toda de vermos o problema solucionado que o pai, eu não estou defendendo, eu estou dizendo, o pai está querendo entregar o filho para não ver essa situação de desmando da anarquia. Você disse certo, os pais não estão educando os filhos e também não escolhem os políticos, ou seja, agora, ao invés de ele fazer uso da prerrogativa que ele tem, da competência que ele tem de trocar os políticos que ele acha que não estão resolvendo no país, ele resolve o quê? Querer implantar no Brasil militarismo de novo. Isso. Ora, veja, a questão é maior que isso, a questão não é só... A democracia permite que esses pais troquem os seus representantes, mudem o perfil dos seus representantes, veja bem. Agora, ao invés desses pais assumirem a responsabilidade disso, o que eles fazem? Eles entregam para o militar defendendo a volta do militar no Brasil. Porque eu imagino que uma criança, eu imagino a cabeça de uma criança, um adolescente de 11, 12 anos, frequentando uma escola pública de farda. Entendeu? Imagina o que é isso. Imagina uma outra situação hipotética. Eu, por exemplo, não concordo com isso, mas eu preciso de uma escola pública. Eu vou ser recusado nessa escola por não querer que meu filho use farda? Numa escola pública? Exatamente. Então, assim, a questão não existe uma coisa maior em discussão do que meramente a causa que levou a essa escolha dos pais dessa forma. Sim, mas e essa discussão, Luiz? A abstração que a gente faz é o seguinte: há quantos anos nós estamos democratizados, redemocratizados? Há quantos anos os nossos pensadores estão com a possibilidade de interferir definitivamente? Sim, então vamos acabar com a democracia. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que eu estou tentando compreender a cabeça do pai. Pai hoje. Eu entendo, mas não compreendo. Se ele pode mudar esse sistema, por que ele quer mudar? Luiz, o que acontece? A gente sabe que funciona assim. Eu, por exemplo, tenho perfeita noção do que eu posso fazer com o meu voto. Só que eu vejo a sociedade todinha desencabeçada, desencaminhada. Ele pensa assim, poxa, nós não vamos conseguir mudar isso. Então, não tem como, a massa não tem como mexer. Na época ninguém votava. Mas os militares ninguém votava, né? Eu diria o seguinte, seja exército, marinha, aeronáutica, bombeiro, qualquer essa instituição dessas, quer montar a escola, monte a escola militar, pronto.
Monte a escola. Agora, o que eu sou contra é transformar as escolas públicas sob esse regime. A questão não é contra as escolas militares. Se essas instituições querem montar as suas escolas com seu perfil, que montem. Como existe, desde que sigam um regimento, né, seja do Conselho Estadual de Educação, o Conselho Federal, enfim, que sigam ali, que façam as universidades, como denominações religiosas podem montar as suas escolas, as escolas confessionais, as escolas militares. Agora, transformar isso, né, transformar as escolas públicas sob esse regime, isso é um equívoco, é a falência da educação pública, é a falência dos educadores. Agora, que um gestor público fica bem na foto? Claro, fica bem na foto. Está indo com a maré. Então na verdade, a gente está vendo aí uma ação mais política do que, de certa forma, preocupação com a educação. Nós temos aqui o Mário Sérgio. Pessoal, a partir da próxima semana, pessoal que quiser participar via vídeo, né, a gente já está aí comprando um novo software que custa uma bagatelinha aí, mas nós vamos colocar para você fazer essa participação conosco. O Mário Sérgio Melo está dizendo o seguinte: nosso país está numa degradação tamanha em todos os segmentos da sociedade que o nosso olhar não pode ser mais empírico. Os índices estão batendo na porta de todo mundo em cada canto do país. Altos índices de criminalidade e de responsabilidades. Não só isso, os jovens e os adolescentes não estudam nada hoje. São ratos de estatística governamental. De outro lado, temos o total descaso do poder público, que já contaminou a maioria dos profissionais que atuam nas escolas. Diante disso, pelos índices e não pelo olhar pessoal de cada um que opina, defendo o modelo diretista ou esquerdista que, aliás, não deveria haver nas escolas. Sou a favor, sim, de implantarem, mas não em todas as escolas indistintamente. As escolas mais deterioradas do ponto de vista moral e estrutura devem receber esse tipo de educação para tentarmos ajudar a remontar uma das pernas do quadripé do cavalete social, família, escola, cultura, esporte, que já foram sendo quebradas nos últimos já vem sendo quebradas nos últimos 15 anos. Degradação moral não é militar que vai resolver. Isso é um outro problema. Isso é um equívoco total. Isso é uma inversão de valores. Quer dizer, volto a dizer, isso é falência da educação. Ou o poder público, de fato, né? E aí vem outro problema. Eu vejo um outro problema, principalmente nas escolas públicas. Por exemplo, nós temos um certo número expressivo até de professores contratados. Que autonomia tem um professor contratado para fazer, de fato, uma educação que tem que ser feita dentro de uma escola perante uma estrutura onde ele não tem segurança? Qual? Não tem. Ele se submete, ele cala. Então, se nós não temos um cidadão crítico, e isso começa, por exemplo, se eu coloco uma farda nele, como é que eu vou desenvolver realmente um espírito crítico nele? Principalmente para nós, digamos, quando vem a discussão. Disciplina só. E aí? Nós, para termos cidadãos... Ele vai estar alienado nesse aspecto de... Claro, o cidadão crítico, dentro de uma escola, e isso vem com esse negócio de escola sem partido e tudo mais, dentro de uma escola nós temos que discutir todo tipo de assunto. A escola é o espaço onde vai ser discutido, seja a sociedade de forma geral, seja a política, seja a sexualidade, qualquer coisa. É dentro da escola que vai ter que ser discutido. Aonde vai ser discutido? Avançou com a transgressão. Hein? A civilização avançou com a transgressão. Claro, óbvio. Nós todos estudamos em época dos militares. Sim? Todos somos dos anos 70, né? Sim. Todos somos educados em escolas sob a tutela forte do Estado. Todos nós somos bitolados? Não, mas depende que tipo eu estou de... tentando mais uma vez pensar Veja pela bem. cabeça do pai hoje. A bagunça está tão generalizada que ele está preferindo um auxílio nesse momento. Por isso mesmo que a gente é contra. Mas Veja bem. Não, eu estou querendo dizer o seguinte. Olha, a cabeça do pai é o seguinte: o jovem, o adolescente precisa muito da regra dura. Eu acho que é essa a ideia que prevalece. Né? Agora, o professor Wolfgang Tess abordou um assunto importante. A coisa mais importante que tem aqui para ser pensada é o seguinte: me parece, as escolas públicas não devem, elas,
rumarem para esse caminho. Serem transformadas. Deve ter essa oportunidade do pai optar em fazer isso, mas não ele ser obrigado. E aí o Luiz Armando fala bem. Não, eu acho o seguinte, acho que o grande princípio que está em discussão aqui é o seguinte, a ciência, o ensino, a educação, ela não pode ser tutelada pelos militares. Sim. Como já foi. Não pode, as pessoas têm que discutir, veja bem. Eu fico imaginando na cabeça, como repetiu, você falou, a cabeça de uma criança que vai para a escola toda de farda, ou seja, de cap, coturno e roupa, para a escola todos os dias. O que cidadão que você está formando, veja bem, ele vai ser levado a obedecer e não pensar. Obedecer e não pensar. Se todos os professores, por exemplo, tivessem uma educação dessa, o professor não faria greve. Não reivindicaria direitos que eles são inerentes. Então, assim, é um negócio muito forte isso. Além do mais, só para você ter uma curiosidade, os alunos do Colégio Militar Tiradentes, eles não usam farda, eles usam uniforme. Há uma diferença grande entre uniforme e farda, muito grande. Farda é fardo, é missão. Peso. Uniforme é peso, é missão a defender. Uniforme é uniformidade, igualdade, que também não existe, não existiria nas escolas, mas também é produto do regime militar. Então esse negócio é muito grave, não é superficial só para melhorar a educação, não. A gente está discutindo aqui o futuro. E outra coisa, eu gostaria de ainda não terminar essa discussão sem colocar o seguinte. Essa discussão nacional de se retirar, por exemplo, filosofia, história, geografia, nas disciplinas, seja qual a área de formação que a pessoa tiver, se ela não tem sequer filosofia, como se isso fosse uma coisa, não, isso é só para quem quer pensar bobagem, ora, que é isso? É exatamente ali, isso tem que ser ensinado, não importa se a pessoa vai enveredar pelas ciências exatas ou qual, é necessário. Sim. Eu tive o privilégio de ainda ter, mesmo na época da ditadura militar, ter filosofia, ter história, ter música, ter línguas, em uma formação ampla, porque eu estava dentro de uma escola, inclusive religiosa e tal, e aí lá havia a oportunidade. Enquanto que, de forma geral, o que acontecia? Né? No ensino fundamental era EPB, né? Não, OSPB? Não, OSPB. No ensino médio era EPB. Educação Moral e Cívica. Aliás, Moral e Cívica. Depois que veio o OSPB. Depois veio o OSPB no ensino médio e ensino de política tal, EPB no ensino superior. Mas tudo direcionado, com o livro mestre na mão, era aquilo que tinha que acontecer. Agora não, aí vem outra argumentação. Não, mas é muito importante o aluno aprender o hino nacional. Ora, claro que é importante, mas tem que ser militar para ensinar isso? Um educador, uma escola não pode organizar uma forma lúdica, inclusive, digamos, vamos fazer os momentos cívicos. Cada semana um momento cívico. Por que não? Tá bom, vamos cantar o hino nacional e se escolhe um eixo temático, um temático, e cada turma, naquela semana, em forma de dança, em forma de música, em forma de poesia, cria algo sobre aquele tema e apresenta no momento cívico. Então não achar que o momento cívico é ser naquela postura rígida, cantar o hino nacional, pronto. O Mário Sérgio continua a discussão aqui. O mais correto é perguntar e trazer à baila quem estuda, quem dirige, quem dá aula. Tragam os índices de onde está dando certo. E o negócio é ter militar nas escolas, não militar. A opção é de cada um. Mário, primeiro o seguinte, nós trouxemos números, queríamos discutir, convidamos o município, o poder, né? Vários convites, inclusive para o secretário Danilo. E se não quiserem entrar na discussão, nós estamos fazendo a nossa discussão. Agora, melhor do que isso é abrir essa chancela para a população, para a sociedade. Porque o grande problema que nós estamos vivendo hoje, anarquia e dessa falta de esperança, é justamente por falta dessa discussão, de coragem, de muitas vezes dar cara a tapa, para dizer o seguinte, nós vamos discutir o assunto. E sem essa de puxar, para pender para A ou para B. Muito pelo contrário, o que nós queremos é a resolução do problema. Né? Agora, é o militarismo que vai resolver o problema? Não sei. O que nós temos de extrato da ditadura é o pior possível. Eu, por exemplo, preferia morrer hoje do que voltar, do que viver a ditadura. Lógico. Pergunte quem viveu a ditadura, e olha que eu não vivi. Né? Então, assim, não vou entrar nessa. Graças a Deus eu não vivi nisso. Quer dizer que eu sou insubordinado, eu morreria na primeira lapada. O irmão da minha mãe, ele ficou desaparecido no Brasil por 2, 3 anos. Não estou dizendo que também porque ele foi preso, porque ele ia Max. Porque ele ia Max.
Ele mais um grupo, ele, o Pedro Tcherra, né, que era muito Pereira, Atos Pereira, Dagmar, Dr. Dório, Edmilson Souza Lima, que é o jornalista no Jornal Popular. Eles ficaram mais de 3 anos. Os que tiveram dinheiro conseguiram sair do país. Os que não conseguiram ficaram nos quartéis, no 10º BC em Goiânia, para São Paulo e Rio de Janeiro. 3 anos. O meu tio saiu do quartel sem dentes. Hoje ele usa... Dentadura. Exatamente. Então, veja bem, aí, para defender militar no Brasil de novo, é um negócio complicado. Porque Elia Marx... veja só para... Fica à vontade, Paulo. O Genivan está contribuindo aqui com a gente, participando. Ele diz o seguinte: a maior nação do mundo, os Estados Unidos, tem a bandeira nacional até nos bares. Um povo que não aprende a respeitar seus símbolos nacionais é um povo vulnerável. Aí ele continua: esse discurso é falacioso. Os colégios militares não alienam ninguém, pelo contrário, trabalham na formação integral dos alunos, coisa que a maioria das escolas públicas não fazem. É aquele negócio que eu volto a dizer: o problema está na forma de educação das escolas. Então, que os militares têm as suas escolas. Agora, não militarizar e nem transformar, né, sob certas formas, um outro tipo de domínio, as escolas públicas. Sobre essa questão dos militares, da época da ditadura militar, mesmo estando numa escola particular, eu tive a ousadia, junto com mais 2 colegas naquela época, de afixar um adesivo com uma balança que questionava a época dos militares. Sim. Num local de difícil acesso, pois aquelas pessoas que colocaram, que eles não sabiam quem era, aquele tipo de adesivo num vidro, estava ameaçado de expulsão. E só não fui expulso, junto com meus colegas, porque até hoje estão procurando quem colocou aquilo ali. Então você veja, se por causa de um adesivo, que levava a uma consciência crítica sobre a questão do poder, estava sob ameaça de expulsão de um colégio, imagina o resto que você fala. Quer dizer, é uma situação gravíssima. Professor, nós vamos voltar com esse assunto na semana que vem, porque esse assunto não termina aqui. Paulo, é um assunto que nós precisamos abordar sempre. Eu quero agradecer aqui a Sônia, né, parabéns por estarem abordando um assunto tão polêmico. Eliana Oliveira, jornalista crítica, que ótima essa discussão, parabéns, professor, concordo em tudo que o senhor está falando, sou contra a militarização. A Abigail está dizendo que é a favor, inclusive ela faz aqui hashtag Bolsonaro, isso ela está defendendo. Não vamos entrar nessa questão, mas se eu quiser, fica à vontade. É uma inversão total. Tomara que isso é uma loucura total. Como é que é? Vamos deixar esse assunto para a próxima semana. Voltando aqui, mais uma vez, reiterar o convite ao Poder Municipal, na pessoa do Danilo, o pessoal da educação ligado, para dizer que nós, né, Paulo? Para não dizer, nós estamos apenas deixando registrado que foi feito o convite, o registro está, né, no celular da nossa produção aqui, que vários convites foram feitos, ok? Ontem, professor, muito obrigado. Precisamos de mais tempo. Podemos remarcar essa conversa para a semana que vem? Pode, na hora. Estamos aí para ajudar, contribuir, até inclusive mostrar na prática exemplos positivos sem presença de militares. Isso com eu atuando, quer dizer, eu sei, posso falar da minha experiência pessoal junto com esse tipo de assunto. Na terça-feira está combinado? Veja na de manhã, terça-feira de manhã, eu vou estar na Câmara Municipal. Porque quem vai estar aqui, nós estamos combinando e ele disse que quer estar tete a tete com o senhor Bolsonaro. Ele vai estar assim que o senhor tiver. Eu acho que eu vou dispensar esse encontro. Abraço. Mourão também é meio. É capaz, porque aí ele vai me bater, né? Não vai, porque nós não vamos permitir. Abraço pro senhor. Muito obrigado, viu? Bom, já a gente conversa com o Cleiton Pinheiro, né? É outro assunto interessante também. O programa está movimentadíssimo. E ontem, veja só, nós fomos, e aí nós estamos sempre acompanhando, né, o debate na Assembleia, e ontem um momento assim que todos prestaram mais atenção, obviamente, porque o Vanderlei vem fazendo, segundo o Alan Barbiero, de forma muito efusiva, né? Todo dia o assunto do deputado Vanderlei é Carlos Amasta, batendo no prefeito Carlos Amasta. E eles entraram numa discussão interessante. Vamos colocar a fala aí, a primeira fala do Vanderlei, quando ele desce a madeira, a ripa, né, na administração municipal, e aí o Alan Barbiero entra em defesa. Vamos lá, primeiro vídeo do Vanderlei, discussão ontem na Assembleia Legislativa. Durante a ilegalidade, se reverter
na justiça, isso pode ser revertido também do ponto de vista financeiro de fazer o pagamento. Agora, quem entra num movimento desse, ele sabe o risco de ganhar ou de perder. Mas assim, o que me importa, deputado Vanderlei, não é essa questão. Eu respeito Vossa Excelência, mas eu acredito que Vossa Excelência, quem acompanha a sua atuação parlamentar aqui, pode observar, todo mundo, semana passada, qual o tema que ele debatia? Prefeita Masta. Essa semana, Prefeita Masta. Amanhã vai ser Prefeita Masta. Semana retrasada, Prefeita Masta. Assim, é uma sugestão. Eu acho que Vossa Excelência poderia ampliar um pouco mais a sua área de atuação e talvez trabalhar os projetos educacionais que tanto lhe preocupam, mas que na prática nada fez até hoje. Não conheço nenhum projeto de Vossa Excelência, a não ser discurso. Porque a educação é muito bonito discurso. Defender vamos dizer assim, na teoria, né? Quando é na prática, o recurso não tem demanda para a educação dos municípios, eu vou lá, o prefeito pede festa, não pede educação. Eu acho que Vossa Excelência, como político, poderia ajudar os prefeitos então a trazer a pauta da educação para as suas demandas, porque Vossa Excelência tem as emendas, poderia estar ajudando conforme demonstra sua preocupação no seu discurso. Pela hora da Defesa primeiro? Defesa primeiro, para depois o cara atacar. Então volta ao vídeo. Tudo bem, pessoal, tá aí, portanto, essa a defesa, na verdade, entrou de forma contrária e agora entra a fala do Vanderlei, que na verdade ele se posicionou primeiramente. Vamos lá então. Vemos um projeto seu que não funcionou, não vai ter não sei o quê, sabe? São milhões de reais de cofre público. E nós andamos para trás do senhor, na época do deputado Laurez Moreira, e eu vi dizer que esse projeto não funcionou nada. Só entendeu? Educação. Quem tem orçamento para fazer educação, deputado Alan, educação nós temos uma obrigação de colocar 25%, nós colocamos no orçamento. 25% do orçamento é para educação. Duvido que o senhor pode condenar o deputado aqui porque eu colocar uma festividade para o prefeito. Nunca inventei uma emenda. As emendas são fruto da solicitação dos municípios. Elas são fruto disso. Eu vou continuar fazendo da mesma natureza. Se o prefeito me pedir para fazer a reparação numa escola, embora o governo não pague as emendas, e o senhor sabe disso e não paga, eu vou colocar a reparação da escola. Se ele me pedir para fazer uma festividade de uma escola, deputado Jorge Frederico, de uma cidade, de aniversário da cidade, eu vou atender o pedido do prefeito. Nós trabalhamos motivados pela solicitação dos municípios. Dos municípios. Então, senhor presidente, eu fico surpreso que nós, até deputado Borges, eu estou vendo aqui, nós temos índice muito felizes até 2021, mas nesse momento aqui em Palmas, educadores passam fome. Educadores pedem ajuda para pagar energia. Se o senhor precisar, eu vou lhe dar os nomes, não vou usar a tribuna, não vou colocar na tribuna, porque eu não vou usar as mãos das pessoas. Mas se o senhor precisar, eu vou lhe passar nomes que me pediram ajuda ontem, que foram na minha casa ontem, professores de escola do municipal como da Crispim Pereira de Alencar, como da creche de Itaquaçu, do Santa Fé, que tiveram os seus salários retirados. É lamentável que o senhor se preocupa com ciência e tecnologia e condena quem defende professores que passam fome. As minhas emendas estão à disposição do seu gabinete, pode chegar lá e pedir. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Eu fiz só para concluir, eu fiz 4 dias de festividade em Itaquaçu com um show importante por 100 e poucos mil. Mas o festival gastronômico lá sempre gasta R$ 2 milhões para fazer 4 dias também. É uma diferença gigantesca. Eu sei que a estrutura é um pouco maior, mas não chegava tanto. O senhor conhece, com quem o senhor se sabe. Bom, aí só para vocês terem uma ideia do que nós havíamos flagrado ontem, essa discussão, né, o bate-boca entre o deputado Vanderlei e o deputado Alan, porque o Vanderlei, né, fazendo como todos os dias, isso quem disse foi o deputado, vocês ouviram aí, viram o deputado Alan Barbieri, que parece que a pauta sempre do dia do deputado Vanderlei é bater numa máscara. E aí ele foi para a defesa e nós conseguimos pegar esse momento inusitado. É um minutinho, a gente já volta para conversar com o presidente Cleiton Pinheiro. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia
veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Já estamos de volta com o nosso Conexão Online, trazendo agora a discussão, já passa a bola direto para o Paulo Albuquerque. Do lado dele está o presidente do sindicato, né, dos trabalhadores aí do estado, o Cleiton Pinheiro. Fica à vontade, Paulo Albuquerque. Tudo bem, Cleiton? Bom dia aos ouvintes aí do Conecto Tocantins. Você tem ido à Assembleia nesses dias tentando já compreender o que vai acontecer daqui para o final do ano. Está sendo lido o projeto que estão vindo do Palácio Araguaia na Assembleia e o sindicato está preocupado com questões passadas e futuras, é isso? Realmente a gente tem aí acompanhado a questão orçamentária do Estado. Uhum. O ano passado a gente já teve um problema aí com a própria peça orçamentária. Na execução desse ano a gente já viu o problema que deu, que o governo não cumpriu com suas obrigações. E está aí ficando, vamos usar a linguagem mais técnica, restos a pagar para o ano de 2018. E se não tiver na lei orçamentária, aí realmente fica mais complicado ainda. E nós estamos preocupados porque o governo do Estado, ao fazer o orçamento de 2018, ele colocou ali um incremento apenas de pouco mais de 170 milhões de reais, maior do que o orçamento de 2017. Nós sabemos que o Estado ele tem um crescimento com a despesa, isso é natural. Dentro dessa questão, nós temos a questão do servidor público, que é os deveres do Estado, a obrigação permanente, que isso já é custo permanente. Os direitos que já estão vencidos no ano de 2017, o governo não cumpriu em 2016, que aí vai se jogando para frente e nós estamos preocupados justamente com essa falta de disponibilidade orçamentária para o cumprimento desses direitos, além dos direitos que virão no ano de 2018. Como, por exemplo, nós temos uma revisão geral, que não é lá essas coisas o ano que vem, nós sabemos que vai ser um pouco mais de 2%, em razão aí da questão da inflação, mas esse valor de 170 milhões a mais de incremento dentro do orçamento não significa que seja só para pagar a folha. Então ele viria para poder atender uma série de demandas do Estado, isso é muito preocupante. Nós temos uma demanda judicial também que está tramitando hoje no Tribunal de Justiça, que nós já ganhamos no Supremo, ele já é sacramentado esse direito, apenas a execução está aqui no tribunal para poder ser determinado. Isso ocorrendo no ano de 2018 e não tiver uma previsão orçamentária, isso nos traz aí um debate e um embate com o governo, essa discussão, tem orçamento, não tem orçamento. Então nós estamos buscando junto à Assembleia Legislativa, sim, essa garantia no dispositivo orçamentário, para que, saindo a determinação do Tribunal de Justiça, que o governo venha cumprir o implemento desses 25%, que é uma demanda desde 2008. Ô Cleiton, qual a dívida hoje do governo com os servidores? O passivo, o governo fala uma coisa, o servidor... Qual é essa situação? Todos os passivos do governo hoje?
Bom, Luiz, esse passivo que o governo tem com o servidor, ele passa aí de R$1 bilhão, né? Na verdade, o governo ele fica maquiando números. Esses dias eu fui lá fazer um levantamento assim rápido, só de progressões, retroativos de progressões, passa de R$400 milhões, que já são direitos que vêm de 2014, 2015, 2016, e também o já efetivado de 2017 passa aí de 400 milhões. Quando vem retroativo de database, passa de 300 milhões também. E fora outros direitos, que nós temos a questão do Plano Saúde, que o Plano Saúde também é parte do servidor, porque é descontado de nós e o governo não está repassando para os prestadores de serviço. Nós tivemos a informação ontem do Sindicato dos Prestadores de Serviço, inclusive conversei com eles ontem, porque o sistema do Plano Saúde foi suspenso na virada da noite, na madrugada, e hoje nós estamos sem esse atendimento. A dívida do Estado é de 70 milhões, mais de 70 milhões. Isso referente ao mês de abril, maio, junho e julho. Imagina um empresário ter que manter o seu custo, prestar o serviço ao Estado, porque o Estado é que está devendo para ele, e não ter o recebimento para poder atender as demandas que nós temos hoje com o Plano Saúde, durante 4 meses. Ninguém aguenta. E o governo ele vem irresponsavelmente adiando esse pagamento, fazendo compromisso com esses prestadores de serviço. Os prestadores vêm segurando, usando o bom senso para não prejudicar o atendimento da população. E nós estamos preocupados hoje, por quê? Nós recebemos uma demanda hoje mesmo de Tocantinópolis, onde tem uma servidora que está com a mãe em tratamento. Ela está dentro de um tratamento. Como é que vai ficar essa pessoa? Vai suspender esse tratamento? Vai morrer? Porque quem está em tratamento, o pessoal que tem câncer, outros tipos de doença que precisam do tratamento diário, eles estarão aí prejudicados com essa suspensão. E além daqui do estado do Tocantins, Imperatriz também suspendeu ontem, fez o comunicado que a partir do dia 2 já estava suspendendo, Goiás e Distrito Federal também, que são intercâmbio que tem previsto na lei, para poder atender esses servidores dessas divisas. E nós agora estamos aí sem amparo na parte do tratamento de saúde também. Agora não dá para entender, né? Como é que o governo, porque desde que o governador Marcelo Miranda assumiu, que vem esse problema, né, com o plano de saúde. E outra coisa, pior do que isso, recolhimento que era feito, continua sendo feito, né? Mas a paralisação e o atendimento que a gente teve alguns hiatos aí, enfim, algumas paradas, né? Algumas paralisações. Por outro lado, disse o seguinte, que é uma manobra, nós estamos buscando mais, obviamente, subsídios e documentos porque nós não temos prova, mas é o seguinte, para tirar a empresa, para daqui a pouco credenciar uma outra empresa e o governo sair de boa. Cleiton, como é que vocês têm lidado e estudado isso? Porque essa mudança, de que forma o sindicato tem acompanhado essa discussão no sentido de querer trocar a empresa que faz a prestação de serviço, que gerencia, porque é um negócio que não dá para entender se há arrecadação, se há o desconto, né, do provento do funcionário e ele não é atendido. Na verdade, o governo, ele desde quando assumiu o mandato, ele vem fazendo esse jogo com relação à prestação de serviço. Isso não só com relação à Unimed, a operadora, como também com os prestadores de serviço diretamente. Há uma caixa preta, eu utilizo essa frase, com relação às OPMS, né, que é as hortas e próteses. O governo fala que elas são valores exorbitantes, mas em nenhum momento ele apresentou esses valores que são aí extrapolados para que realmente tomasse conhecimento publicamente. O que nos estranha é um processo que tem hoje na Justiça, que inclusive a Defensoria Pública impetrou com essa ação para poder chamar o governo, o Plano de Saúde, para dentro de um processo para poder fazer os acordos judiciais. Inclusive esses atrasos, eles fazem parte desse acordo judicial que o Estado já não está cumprindo nesse acordo, que vai lá e faz a ata de audiência, comprometendo a pagar tantos milhões, tal parcela, tal data, e não vem cumprindo. E isso é o que nos estranha, porque nós somos a parte interessada, está em segredo de justiça. O que é que tem de errado dentro desse processo, que está anexado a ele, que o Estado pagou, ou que algum prestador de serviço apresentou que não seja legal? Então nós precisamos de ter conhecimento sobre isso também, e nós já decidimos na diretoria que vamos sim estar pleiteando junto a esse processo a participação na condição de amicus curiae, porque nós precisamos de conhecer esse processo.
E também, como parte interessada, nós temos esse direito. Então, nós vamos ver o que tem dentro desse processo, que caixa preta é essa, que o governo não aceita abrir essa confidencialidade desse processo, que ele está ali num sistema confidencial, que ninguém pode ter informação, e isso é muito estranho. O que nós defendemos, Vitar, respondendo a sua pergunta, é que o plano de saúde ele seja autogestão. Isso barateia o custo, isso faz com que tenha uma eficiência maior, porque evita de ficar aquele jogo, vem no governo Unimed, e aí prestador de serviço. Fica nessa situação e o servidor fica nessa encruzilhada. E nós defendemos a autogestão porque já tem autonomia direta, já delibera. Nós estamos com um caso aí de 1 ano. Resolveu agora porque nós fomos na justiça. O servidor tinha autorização da Unimed, a própria Unimed autorizou o tratamento dele, que era um procedimento cirúrgico. Claro que era eletivo, mas era cirúrgico, e é um direito dele, porque paga, mas não autorizava a comprar o material para poder fazer a cirurgia. Olha que contrassenso da própria Unimed. Ela que autoriza o procedimento, ela que autoriza comprar o material. E na hora de comprar o material, ela vai lá e diz, eu não vou comprar esse material. E isso nós conseguimos agora resolver o mês passado, porque foi demandado judicialmente e ela teve que realmente atender. Então fica nessa situação e a autogestão ela vai baratear o custo, porque hoje é um custo de mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, salvo engano, para a Unimed operacionalizar o sistema. Só para operacionalizar, fora o prestador de serviço. Então nós precisamos sim de ter essa questão da autogestão, precisa de melhorar alguma questão com relação ao financiamento do plano saúde. O servidor ele precisa sim de dar uma melhorada, mas nós só defendemos essa contribuição um pouco maior quando o Estado regularizar o atendimento e buscar a credibilidade perante os fornecedores. Enquanto não tiver isso, também não tem condições, porque nós estamos sendo enganados e lesados ao mesmo tempo. Primeiro, porque tem uma falsa expectativa de uma prestação de serviço, e segundo, porque nós estamos contribuindo e o Estado não está repassando para o plano saúde. Cleiton, já final do nosso Conexão de hoje. Paulo Albuquerque, suas considerações, Luiz Armando, enfim, um agradecimento ao Cleiton. A gente até que gostaria que ele falasse sobre o plano de desligamento proposto aí de uma forma generalizada pelo poder do município, do Estado também, desligamento voluntário, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Já marcamos aí um encontro para você conversar sobre esse outro assunto também, viu, Cleiton? Estou à disposição para trazer essas informações e a gente debater esse tema que é muito importante. O que pensa o sindicato sobre essa questão? É isso. Para finalizarmos, Bitar, o Senado aprovou ontem, e eu até gostaria que o Luiz Armando rapidamente falasse sobre isso, o fim das coligações proporcionais. Resolve o problema? Resolve não. Na verdade, estou querendo colocando essas medidas para encobrir o fundo partidário que vai aprovar, né? Na verdade, aí da compensação, né? Ou seja, já vão aprovar o fundo de 3,6 bilhões de reais. E estão fazendo isso. Só para encobrir, não existe isso. De qualquer maneira, isso vai ser gradativo daqui até 2030, uma série de modificações, mas algumas já prevalecendo. Basta apenas a sanção do Congresso Nacional, né? Sanção não, é promulgação, né, do Congresso Nacional. O que esse projeto eles colocam é o seguinte: se você fizer uma coligação, você vai ter que continuar o mandato inteiro ligado àquele partido. Não existe isso. Não funciona. É mesmo aquela história da fidelidade, ou seja, você só poderia coligar aqui em Goiás, em Tocantins, por exemplo, os partidos, se fossem coligados lá na chapa presidencial. Não existe esse lugar nenhum. Vocês não vai. Muito bem, nosso último assunto de hoje. Final do nosso Conexão, que volta amanhã. Amanhã um assunto interessante, estaremos recebendo aqui o doutor Darcy Coelho, recebendo também, eu fiz o convite ao Totó, quero mandar um grande abraço ao Totó Cavalcante, foi senador deste estado, competente, um homem muito sério, está adoentado, né? Então pediu, e assim, ainda assim, ele falou, Bitar, eu vou me esforçar muito para estar lá amanhã para essa discussão, né? Reiterei o convite, o Goianir, que também assumiu a Conorte na época, o Goianir que foi prefeito da cidade de Almas, estará aqui amanhã nessa discussão muito interessante também, e o ex-governador Siqueira Campos, né, que disse que a assessoria tratou de dizer que ele não está muito bem, de saúde, aquela coisa toda, mas estava dando cambalhota lá em Formoso do Araguaia, né, recebendo título, homenagem, né? Tá, mas se brincar, tá mais forte do que nós 4 juntos aqui, viu? Né? O assunto, claro, é o 5 de outubro, né? 5 de outubro, né? Então, maravilha. Então, a gente volta amanhã com o nosso Conexão, se Deus quiser. Uma ótima quarta-feira a todos.
Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.